E aí pessoal, sou o Felipe Moura, começando aqui mais um episódio da série Artigos da Comunidade, o teu transpilado semanal de conteúdos da tecnologia. E eu sou o Jadson Gomes e dessa vez a gente traz aqui redes neurais com JavaScript, React, para variar, e também sobre como limitar o JavaScript, e quais os planos de limitar o JavaScript dos navegadores. E começamos já aqui com um projeto muito interessante que a gente achou na semana, que é o Car Game Perceptron, que é um projeto criado lá pelo Vitor Q. Ribeiro, tá linkado aqui lá o GitHub dele e o projeto dele. Ele inclusive tem vários projetos interessantes que dá para dar uma olhada lá. Especificamente sobre esse Game Perceptron, eu tive que ir atrás ali, fiz uma pesquisa, inclusive, e aprendi bastante, só de saber da existência desse projeto. Então, o Perceptron é um algoritmo, inclusive, que foi criado lá na década de 50, relacionado aí a redes neurais, inteligência artificial, estava bem no início. E se for acompanhar a trajetória desse algoritmo, é bem interessante, porque ele nasceu como um paper, depois foi com um estudo, depois ele acabou sendo abandonado ali, ninguém mais começou a apostar nele, depois um outro paper falava sobre os prós e contras do paper anterior, e assim foi indo, até chegar em 2013, onde alguém conseguiu fazer novamente um novo paper e uma implementação. E aqui o que o Vitor fez foi, ele tinha desenvolvido um jogo em JavaScript, um jogo de carro ali, simulando, andando numa estrada e podia desviar dos carros que vinham. E ele pensou, bom, e se eu aplicar o meu conhecimento que ele teve na faculdade lá de redes neurais com o Perceptron, se eu aplicar nesse jogo que eu tinha feito? E aí então esse projeto é justamente isso, ele fez um treinamento lá com redes neurais, aplicou no jogo dele e o resultado é bem incrível, assim, no protótipo que ele fez, tu abre o jogo e o jogo anda sozinho lá, como se fosse o Tesla, só que em JavaScript. Então é bem legal e parabéns aí pro Victor pelo projeto. E nós temos o React presente aqui mais uma vez, Então quem acompanha a gente viu aí no vídeo de quinta-feira que a gente anunciou uma nova versão do React, aquela que trazia os hooks. Então o React Hooks é realmente uma funcionalidade muito interessante aí da ferramenta e nós temos aqui um artigo indicado pelo Edmo Lima que justamente trata em mais detalhes sobre como ele funciona, traz alguns exemplos e também a motivação e como é que tu pode fazer para ir gradualmente trazendo os React Hooks para dentro dos seus projetos. Isso é bem importante, a gente falou no vídeo anterior que não precisa ter pressa, não é aquela coisa que a gente vai aplicar agora nas nossas aplicações, não precisa fazer uma correria para trocar a coisa que está funcionando. Não quebra nada também. Justamente, eles deixam bem claro isso, É totalmente retrocompatível, então não se preocupem. Podem ir aprendendo aos poucos e ir vendo os reais benefícios que aos poucos a gente realmente começou a ver já, De que a gente consegue se livrar daquele amontoado de componentes e tal. E pegando um gancho aí no React Hooks, a gente traz mais um artigo aqui falando de React, mas com uma abordagem diferente, que é como fazer dinheiro criando componentes React, Então basicamente esse artigo fala sobre como ganhar dinheiro fazendo projetos open source e exclusivamente fazendo componentes React. Então na verdade o link, o título é meio clickbait, o autor até deixa isso bem claro, mas ele queria mesmo fazer esse post para atrair bastante atenção e ele conseguiu. Ele inclusive disse que foi bem mais do que ele esperava. Então essa é a parte 1 e ele conta um histórico ali e é um aprendizado assim para todo mundo. Claro, lá fora isso já está mais em alta, assim, a gente já comentou bastante sobre isso aqui o ano passado, sobre projetos open source que geram monetização para o autor daquilo, e ele conta até algumas estratégias que ele está tomando na hora que ele desenvolve. Então, se é uma coisa simples que ele resolveu em algumas poucas horas ou até num dia, ele deixa o projeto open source. Se é uma coisa que é um projeto, um desafio muito grande, que ele levou semanas para fazer, ele pensa em ter uma versão premium daquilo lá. E eu acho que é realmente isso, Cada um tem que fazer da maneira que acha mais relevante. E aqui ele conta então um histórico de como que ele fez um componente de React, que era para captação lá de áudio, de microfone, e como que ele tornou isso um projeto premium, onde tinha que pagar para usar essa versão melhorada. Eu achei interessante na estratégia dele foi que ele lançou um projeto open source que atendia uma demanda, aí ele foi evoluindo o projeto e ele viu o que eram as dores reais, o que o pessoal estava precisando mais, e era inclusive uma coisa mais pontual, tipo não funcionava no iPhone, e ele conseguiu resolver esse problema, e aí a solução para sanar esta dor é que ele resolveu transformar em algo premium. E nós temos um artigo indicado pelo Nuan aqui,
E é um artigo que trata-se, na verdade, de uma certa polêmica, né? É uma discussão lá no WebKit, no grupo do WebKit, onde eles estão trazendo aí a ideia e as possibilidades de limitar um pouco o JavaScript, né? Limitar o tamanho de arquivos e o tamanho total de JavaScript que tu pode carregar em uma página. Então isso acabou sendo um assunto mais polêmico, a galera discutiu, teve vários prós e vários contras, né? Então tem várias coisas que devem ser levadas em consideração, como por exemplo, ter uma empresa decidindo, né, quais são os tamanhos do que vai ser carregado ou não dentro de uma página. Tem as questões da publicidade, tem as questões também de quem define o que é grande e o que é pequeno. Então, se tu tem uma app, uma SPA, por exemplo, que seja muito grande, talvez tu precise de muito JavaScript para trabalhar nela. Se tu tem um portfólio, talvez tu precise de muitas imagens sendo carregadas. Então, varia um pouco da demanda. Quem é que decide o que é mais adequado ou não? Mas vale lembrar aqui também que é uma situação de opt-in. Então, nós teríamos os nossos usuários optando, né, entrando no seu navegador e configurando. Olha só, eu quero limitar as páginas a esse tamanho. Trata-se, então, na verdade, de um projeto do Google lá, do Always Fast, né, o Never Slow que eles fazem, que é para que as páginas nunca carreguem de forma lenta na experiência para o usuário. E esse é um excelente exemplo, né? A gente falou aqui nas últimas semanas aí sobre a diversidade de engines, né, de navegadores, e esse é um ótimo exemplo para a gente ver que realmente a diversidade de motores aí JavaScript, né, motores para navegadores, é super importante, né? Porque se a gente tem uma engine só controlando, né, um interesse de uma empresa controlando isso, acaba guiando a web para o caminho mais interessante para essa empresa detentora, né, dessa engine. Então, a diversidade de engines continua sendo um fato super importante. Nesse caso específico, obviamente tem dois lados, né? De um lado tem isso que o Felipe falou e de outro tem também que esse ecossistema que foi criado na web nos últimos 20, 30 anos, a gente acabou explorando, né, e usando várias coisas de uma maneira errada, assim, né, indo além do que era possível. Então o ecossistema de publicidade é um dos exemplos, né, onde a gente tem lá um monte de coisa acontecendo. Agora com a parte de criptomoedas, a gente tem um monte de coisa acontecendo e sendo explorada em cima dos navegadores. Então ter algum certo limite, né, não sei também como que a gente faria e escolheria isso, né, talvez seja uma solução viável, mas claro, isso tem que ser padronizado e tem que ser dividido aí, né? Imagino que teria que ser algo que a W3C, né, devia se intrometer e dizer, bom, e é isso aqui, é assim que funciona e os navegadores devem implementar assim. E obviamente uma discussão da comunidade. Então se vocês têm uma opinião, comentem aí, dividam com a gente a opinião de vocês, porque isso só vai ser resolvido com um debate mesmo. E a comunidade é uma peça fundamental na hora de tomar qualquer tipo de decisão nessa linha. E o Chaos Doctor, mais uma vez presente aqui na série Artigos da Comunidade, indicou um artigo muito legal falando sobre Event Sourcing, né, a arquitetura que pode salvar seu projeto. Há pouco tempo eu ouvi falar sobre Event Sourcing por conta de alguns projetos que a gente anda fazendo por aí, e me surpreendeu saber que, na verdade, Event Sourcing é uma coisa bem antiga, assim, né? Já tem lá um livro do Martin Fowler de bastante tempo atrás, né? Já é algo que foi especificado há bastante tempo, já foi estressado, foi esquecido por um tempo, mas nos últimos anos começou a bastante gente olhar para isso como uma solução legal, que é basicamente uma solução que é baseada em eventos, né? Então, no modelo de banco de dados, a gente sempre altera o estado atual de uma aplicação. No caso a proposta do Event Sourcing é que a gente mantenha o histórico de tudo, né? E que a gente tenha então snapshots desses históricos, e é uma abordagem bem diferente, né? Já existe uma série de ferramentas e frameworks para trabalhar com essa ideia e obviamente é daquelas coisas que não é uma bala de prata, né? Não é para todo tipo de aplicação, não vão sair implementando Event Sourcing, né, em qualquer aplicação, mas sim tem alguns casos em que faz bastante sentido e realmente ajuda, né, numa aplicação a escalar usando eventos. E nós temos também aqui uma ferramenta bem interessante, que foi inclusive divulgada pelo seu autor no Twitter, onde ele disse que ele estava brincando com alguns efeitos de animação com texto, estava fazendo umas animações ali para mostrar código e tal, e ele pensou, isso aqui pode ser uma maneira interessante da gente navegar no histórico do nosso repositório do Git. E aí ele criou essa ferramenta então lá, que é o GitHub History com estilo. Então tu consegue navegar dentro dos teus repositórios do próprio GitHub, só que de uma forma muito mais visual. Então tu consegue rodar ali e animar, né, o histórico de cada arquivo que tu tem no GitHub e ver quem é que fez qual alteração, como é que estava antes, como é que está agora. É muito mais visual e realmente muito prático na hora de detectar qual foi o momento que um bug acabou entrando ou que uma feature saiu.
E atenção, galera, a Brasil JS está chegando a 20 mil inscritos. Muito obrigado para vocês aí. E a gente pede que vocês então compartilhem ainda mais aí com os colegas de trabalho, com os amigos, para ajudar a crescer o canal. Já deixa um like aqui também e comenta se vocês têm alguma opinião sobre o nosso vídeo. E vale se inscrever, não só se inscrever no canal, mas também clicar no sininho para receber as notificações, né? E acompanhar a gente nas outras redes sociais que a gente está presente, como Twitter, Instagram, no próprio GitHub. E a gente também tem uma loja com artigos novos que estão para entrar em seguida, então acompanha a gente lá também. E o Felipe Deschamps indicou mais um vídeo que ele produziu, né? Ele tem feito vários vídeos muito legais e dessa vez é o Programei 4 robôs que criam vídeos para mim no YouTube. Parece um clickbait, né? Mas eu acho muito legal quando o título parece assim uma coisa absurda, mas é realmente aquilo. Então nesse vídeo ele mostra exatamente o que ele fez, quais tecnologias ele colocou. No vídeo ele inclusive mostra um termômetro, quando ele vai falando sobre o que ele usou, ele bota um termômetro de tecnologias Hype e ele vai falando sobre o que ele usou e esse termômetro vai subindo, vai subindo, vai subindo, e explode o termômetro porque ele não para de falar nomes Hypes aí da tecnologia, né? Que ele usou lá Watson da IBM, Adobe After Effects, Wikipedia, Google Images API, Algorithmia, JavaScript, Node.js e mais um monte de coisa lá, então vale muito a pena ver como que ele fez esse projeto e é realmente um projeto muito útil, assim, ele falou que ele teve a ideia simplesmente porque ele estava vendo um vídeo na timeline do Facebook ou do Instagram e ele notou um padrão nos vídeos de notícia que era, sempre tinha uma imagem passando no fundo, um bloco de texto falando, uma musiquinha no fundo falando sobre alguma coisa, e ele pensou, mas esses vídeos são muito parecidos, alguém do setor editorial ali do New York Times ou da CNN tem que fazer isso toda vez? Ele pensou, acho que não. Né? Então ele identificou esse padrão e criou então uma tecnologia, né, uma ferramenta onde ele diz, fala sobre o Michael Jackson, ele inclusive mostra, né, o vídeo do Michael Jackson que foi gerado pela ferramenta que ele fez, então ele coloca, fala sobre o Michael Jackson, então a ferramenta vai lá, faz um monte de coisa e no final faz inclusive o upload para o YouTube com a descrição, né, e o vídeo fica muito legal, então é um experimento que ele fez, mas que traz aí grandes possibilidades e mostra inclusive o poder que a gente tem nas mãos, ele até faz um desafio, né, para todo mundo e eu deixo o desafio aqui também, né? Por que a gente parou de fazer experimentos legais só porque é legal, né? Porque é disso que sai inovação, né? E é disso que podem até sair novos projetos. E entramos aqui então no momento mais descontraído da semana, que é a hora em que a gente tenta ser engraçado, né? Ser mais humorístico. E nós trouxemos aqui então uma tirinha do Comet Strip, que até realmente é bem engraçado, em que nós trazemos então duas pessoas aqui conversando, né? Duas pessoas do mundo da tecnologia, e uma delas fala assim, enquanto eu estou procurando aqui por uma ideia ótima para iniciar uma nova startup e quem sabe ficar rico por aí, esse cara está ganhando um monte de dinheiro com a sua ideia idiota. E a outra pessoa pergunta assim, o que ele fez? Ele usou alguma inteligência artificial para fazer alguma coisa nova? E ele responde, não, nada disso. E ela pergunta, então foi o quê? Foi um B2B inovador? Foi uma plataforma de SaaS? Foi um drone que faz entregas? Foi alguma coisa super, uma scooter que se dirige sozinha? Então o que foi que ele fez de massa? E o cara, não, nada disso. O que ele fez foi um canal aqui, onde ele consegue criar músicas de background com o ukulele para startups, para vídeos de startups. Então realmente é algo que está muito na moda, e startups lançando o seu produto maravilhoso com uma musiquinha de fundo, né? E esse cara está ganhando dinheiro e produzindo música de background. Realmente é muito boa a ideia, inclusive, eu não sei se já não tem, mas fica aí a dica, né? É uma baita ideia. E com essa bela e engraçada tirinha, chegamos aqui ao final da série Artigos da Comunidade. E não se esqueçam, né? Tanto a Brasil JS Weekly quanto a série Artigos da Comunidade são feitas abertamente lá no GitHub. Então vocês podem nos indicar conteúdo que vocês escreveram, que a empresa fez, ou que vocês acharam por aí que foi relevante. E a gente vai compartilhar aqui com todo mundo. E a gente deixa então um agradecimento aos 11 colaboradores da edição número 281. É isso aí, muito obrigado e nos vemos na semana que vem. Até mais.